Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, segunda-feira, 11 horas e 32, 21/8 de 2023, 24 graus, tempo ótimo lá fora. Eu desejo uma excelente semana a todos. Vamos começar pelo racional do YouTube. Buy, 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 compra, 116,325. Eu acredito nos 500 pontos de valorização durante a gravação, até 116,825. Vou explicar por que daqui a pouquinho. Antes disso, eu vou iniciar aqui o overview, porque o milho é destaque nessa planilha giro de mercado. O milho teve o fora da banda dentro da banda e está num ponto-chave aqui testando média de 21. Se romper, a gente pode ter realmente uma inflexão CCM, aliás, X23. Falar um pouco do DI. O DI ele vem subindo na esteira de um cenário um pouco adverso, testando a média de 21. Nas últimas vezes que ele o fez, já há várias semanas ele sente a média de 21 como resistência e volta, ele cede. E o mini dólar não tem um sinal de topo exatamente. Na sexta-feira ficou essa estrela cadente desenhada. A mínima é 4.970. Somente a perda da mínima para que nós tenhamos de fato um sinal mais forte. Agora, no intraday pode sinalizar alguma coisa, o que ainda não é o caso. Percebam que praticamente desde o dia 14 o dólar está de lado, ele desenha aqui um retângulo. Então, retângulo é uma figura que você vai acumulando energia. Quando rompe para um dos lados, seja para baixo ou para cima, costuma duplicar o retângulo, às vezes até triplicar. Então, nós estamos aí atentos às movimentações do mini dólar. Então, o mini índice a gente partiu de 116,325, entendendo que ele vai até 116,825 durante a gravação. Então, vamos comentar um pouco aqui sobre o mini dólar, o mini índice. Esse gap não existe, está errado aqui no mini índice. Então, trabalhando aqui com o gráfico intraday, esse é o desenho, topos e fundos ascendentes, está aqui num provável fundo duplo. Mínima que foi alcançada na sessão de sexta-feira e depois a partir daqui houve boa recuperação. Eu entendo que esse movimento ele será repetido. Certo? Quando nós partimos para o estudo do gráfico diário, existe uma LTA capaz de guiar os fundos do dia 24/3, desse ano mesmo, de 2023, 4/5, e eu não a considero ainda perdida essa LTA. Uma vez acima dela, a violação falsa pode até ter um impulso maior do que teria se simplesmente a tocasse e houvesse uma inflexão. Ok? Eu vou voltar aqui com o gráfico diário para estudarmos o IBOV. E muito obrigado aos alunos que fizeram parte da imersão técnica 15. Foi fantástico tê-los comigo. E só um recado, pessoal. O grupo da imersão técnica 14 foi descontinuado. Então eu falei várias vezes para o pessoal migrar para o grupo da imersão técnica 15, tá? Caso você seja da imersão técnica 14 e não tenha migrado para o grupo da imersão técnica 15, escreva para suporte@toptraders.com.br. Minha equipe vai verificar se você é um aluno matriculado na 14, faz digamos assim, um processo de verificação e aí automaticamente te manda imediatamente, melhor dizendo, te manda o link e fica tudo bem. Mas acho que todo mundo que opera realmente está ali no dia a dia migrou. Sobre o IBOV, eu trouxe esse estudo primeiro ao pessoal da imersão e depois eu compartilhei no Telegram. Vejam esse topo que está circulado, máximo do dia 26 de janeiro, 114,835. Nesse momento está 114,373, está um pouquinho abaixo.
mas é uma região que pode sim marcar fundo. Correto? É um topo que gerou uma queda de 114.835, jogou o preço a 96.996. Então, quanto maior o movimento que esse topo gerou, mais forte ele se torna agora como suporte. Então, podemos sim ter um fundo marcado ao tocar um topo anterior, e eu tracei essas retas aqui, talvez estejamos diante de um alargamento. Então eu vou traçar de forma um pouco mais detalhada. Aí isso abriria um espaço para uma queda adicional, que eu acho muito difícil. Então vamos lá, Então acho que o alargamento não se aplica aqui, a gente vai usar a teoria do topo anterior. Então veja que o mini índice saiu de 116.325, já está 200 pontos acima. Se nós tivéssemos uma transmissão numa live, num desafio, já seriam mais de 200 pontos acima do preço de entrada. E durante a gravação, penso que ele vai a 116.825, pelo menos, a gente fala em 500 pontos de racional intraday. Eu faria agora o Ibovespa em dólares, extremamente descontado. Vejam que existe também um teste de um topo anterior, testado não, montado, desenhado no dia 2 de fevereiro, a 22.835, está 22.936, quer dizer, bem pertinho aqui de um topo anterior, que gerou uma forte queda naquele momento. Se gerou uma forte queda, é um ponto realmente expressivo. Okay? Então, prestes a provavelmente inflexionar também o Ibovespa em dólares. Aí eu tenho o BOVA11. Aqui na tela. O BOVA11 tem 3 fundos, que nós inclusive marcamos TOC 1, 2 e 3. Está bem colado. O BOVA11 sim, né, ele tem uma linha de retorno bem destacada, desenhada, então tem tudo para uma inflexão nessa região. E se realmente começar um movimento de alta, tem uma leve resistência a 115,70, mas a figura aponta 118,80 como um alvo muito provável. Então podemos estar realmente diante de uma inflexão no BOVA11. E eu vou estudar os astros agora, a Small 11. Small 11 mantém o sinal da sexta-feira intacto, é um martelo, com máximo a 108,07, ao ponto que, uma vez rompido, vai acionar fundo e projeta o teste de 115,63, que é a máxima recente montada dia 13 de agosto. Aí chegamos no índice de consumo, também mantém o sinal da sexta, a mínima está preservada, a 299709. O índice de energia perde a mínima, mas eu não vejo nada que 1 ou 2 dias de alta possa neutralizar. Mas tecnicamente nós temos um pivô de baixa acionado, porque houve a perda de 86,595. E aí eu chego no IFNC, que mantém o sinal da sexta-feira. O grande barato aqui, como diria o poeta, é o seguinte: os sinais eles são fortes e não tem resistência até as máximas recentes. Eu acho que vale a pena a gente fazer esse destaque. E aí eu chego no IMAT. Vou tomar um pouquinho do meu energético, índice de materiais de melancia. Nós temos o IMAT sem um sinal de fundo consistente. Perdeu essa LTA, só que já está mostrando aqui que não existe mais um ímpeto vendedor mais forte nesse momento, né? E também não faz muito sentido a gente ter o IMAT caindo 0,26 dessa forma se nós temos o petróleo em bom nível. O petróleo passou por uma correção, agora já está num processo de retomada da alta, tanto em Nova York na NYMEX, como também na ICE no Reino Unido. Mas o fato dele estar na mínima, né, ter recuado praticamente todo o ganho de hoje, pressiona de algum modo o IMAT. E aí eu chego no minério de ferro, negociado em Singapura. Ele mira $116, então houve aqui uma acumulação, rompeu um ponto-chave na região de 103,50, um fundo levemente mais alto que o anterior, respeitou uma linha de retorno e está já com as médias cruzadas em modo compra.
Então isso reforça a nossa ideia de alta aqui para o mercado doméstico ao longo da semana. Já vou aproveitar, vou estudar a Bolsa de Xangai. Bolsa de Xangai não reagiu aos estímulos econômicos chineses, estímulos esses que eu tenho destacado desde a semana passada e falei hoje também nos nossos programas lá no Telegram. Tem um gap aberto, talvez um gap de medida, e aqui um gap de fuga, topo mais baixo que o anterior, e é possível que nós tracemos na Bolsa de Xangai uma linha de retorno, pessoal. Então, essa linha de retorno, se eu traçar algo parecido lá em cima, estamos falando em um alargamento com excepcional potencial de recuperação. O índice Nikkei tem um sinal de fundo. Eu não sei, de verdade, eu não seria comprador da bolsa japonesa nesse momento. Mas assim, entre a compra e a venda, eu operaria na compra. Porque aparentemente está na linha inferior de um canal. Correto? Perfeito. Então, falamos do IMAT, então chegamos no IMOB, índice do setor imobiliário. Sinal de cesta também preservado e a simetria projeta a máxima recente como teste. No caso de uma inflexão ser comprovada, o que é ser comprovada? Romper e fechar acima da máxima de sexta-feira. Ativos fixos na tela. Linha de retorno na B3 SA3, padrão penetrante entre os dias 17 e 18 de agosto, então o sinal continua válido. BBS3, processo de acumulação com bandas de Bollinger justapostas. Por exemplo, o Bradesco nós temos em carteira, eu penso que existe um fortíssimo potencial. Chegou a fechar acima do fundo anterior na sexta, que é 15,10, está testando a região. Então tem grande potencial de recuperação rumo a R$17. E nós chegamos agora em BPAC. BPAC foi uma das ações que nós tivemos a felicidade de realizar lucro praticamente na máxima recentemente. E agora tem sinal de fundo, que é o padrão penetrante Piercing Line Pattern. Itaúsa, ela sinaliza fundo. Eu não seria comprador, eu acho que tem ativos bem melhores, mas entre a compra e a venda eu optaria pela compra. Nesse momento, que seria o mesmo caso de Itube. Tem um sinal forte, assim como o Bradesco. O fundo anterior aqui concentra uma briga entre compradores e vendedores. 26,92 está 26,95. Daí eu chego em Petro 4. Petro 4 deve arrastar-se, né, pouco a pouco, um processo de alta. Por exemplo, né, se nós observarmos aqui Shon, que é um par internacional, ExxonMobil, existe uma inclinação de alta, uma simetria que aponta a $120. Se a gente observar, por exemplo, Chevron, também uma figura simétrica, aponta 172,50. E a Petrobras, ela já é historicamente descontada e está ainda mais. Então, assim, Petrobras é compra. Eu não compraria. Acho que tem setores mais descontados, mas assim, entre a compra e a venda, se eu tivesse que optar, eu optaria pela compra, sem dúvida nenhuma. Continuando aqui com os ativos fixos, temos Sambi 11. Pessoal, Sambi 11, assim como Cielo, a Top Traders, ajudou com que muitos investidores não perdessem dinheiro. Desde o primeiro dia nós falamos que ela iria cair muito, provavelmente testando algo aqui em torno de R$26, e ela o fez por quê? Existe a questão do STF, ela é a única envolvida que não provisionou. Itaú provisionou, o Bradesco. Ela provisionou para uma possível perda, mas depois ela mudou esses valores para inadimplência. Pô, o mercado, vocês sabem como é que é o mercado. Incerteza, quer dizer, se ela perder, entra no balanço, essas perdas são bilionárias. Então o ativo jogou o Santander às traças e fez uma troca. O investidor pensa o seguinte: por que eu preciso estar posicionado em Santander
se eu posso migrar, sei lá, para um banco pequeno, médio, ou para Itube, Bradesco, Banco do Brasil, não faz sentido você correr esse risco. É o racional do mercado, e nós acertamos, ela saiu aqui praticamente de 32, foi a 26. Então você faz aqui uma conta rápida, ó, continha de padaria rapidinho. Ó, faz rapidinho, menos 100, uma perda aí de praticamente 18%. Então, e a gente alertou em Santander e alertamos também em Cielo, né, que Cielo dificilmente teria êxito num cenário de provável baixa de juros, então ela caiu fortemente e quase diariamente a gente recebe e-mails da galera agradecendo pelo nosso racional, mas não é aquela história, pode ser, eu cravei, falei, ambas vão derreter. Não é que elas vão cair, elas vão corrigir. Eu comentei, ambas irão derreter, caiam fora. Foi o que eu falei. Caiam fora. Ok? Caiam fora, e aí a gente conseguiu evitar perdas para queridos alunos e alunas que poderiam comprar o papel, até estavam comprados nesses ativos. Isso me deixa muito satisfeito. Sobre Vale 3, é uma ação que nós temos em carteira. Em algum momento, o nosso preço médio, como a gente comprou num ponto bom, está um pouco abaixo, pouca coisa abaixo do valor atual. Ela nos envolveu, não prosperou, mas não significa que a gente tem uma perda em Vale, nada disso. Até para quem tem caixa, vale a pena nesses níveis fazer preço médio. Eu estou respondendo coletivamente, que quase todo dia também chega. Professor, eu tenho um pouco mais de caixa para comprar vale a pena? Eu penso que sim. Daí nós chegamos no DXY, que é o dólar contra uma cesta de moeda, especialmente em euro. Chegou no objetivo do movimento, da simetria, que é 103,572, e aqui a gente percebe nos últimos 3 pregões uma correção no tempo. Não tem sinal de topo exatamente. E o MME, fluxo para mercados emergentes, ele está em queda, só que tem um detalhe, eu até comentei com os alunos da imersão técnica 15. Na semana retrasada, como é que funciona? O Banco Central, na quarta-feira, depois de amanhã, ele traz os dados do fluxo cambial da semana anterior. Então, na quarta-feira, eu revelei aos alunos esses dados na quinta, no primeiro dia de treinamento. O fluxo cambial foi muito forte, positivo aqui para o Brasil. Sinal que tem dinheiro novo chegando, ou seja, os estrangeiros estão raspando o tacho, comprando ações a preço de banana. Então, o MME, isso daqui pode ser dinheiro saindo da Rússia, China, porque os estímulos chineses não estão surtindo efeito ainda. Mas para o Brasil veio dinheiro. Então é algo novo, que prova a nossa teoria que o Brasil é a bola da vez. O mini índice acabou de buscar o alvo que a gente comentou no intraday, de 500 pontos se nós tivéssemos um desafio, numa live, alguma coisa do gênero. Eu falei que sairia de 116,325 para 116,835. Ele foi a 116,325 para 116,825. Então nós teríamos acertado no intraday um racional de 500 pontos. Vamos fazer um segundo racional? Então agora eu entraria na compra 116,750. Eu acredito que ele busque, não durante a gravação, mas até 13 horas, por exemplo, mais 500 pontos. Então vamos falar em 117,250. Então mais um racional de 500 pontos. E aqui ele forma uma pinça. Além de formar uma pinça, provavelmente vai anular o candle anterior, envolvendo este candle, negando, e tem um fundo marcado a 116,525. Como ele está acima, ele está deixando para trás esse fundo anterior. Vamos bater como se a gente batesse uma boleta de compra agora. Buy, então 116,680. Então vamos fazer lá, 116,680. Eu vou colocar 700 pontos de racional ao longo da tarde. Então eu acredito que busque 117,380 aí logo após o almoço. Ok? Muito bem. Então falávamos do MME, falemos agora do índice DAX. Gráfico diário, então o índice DAX, ele está lutando para confirmar fundo. Para fazê-lo, precisa romper e fechar acima do martelo desenhado na sexta.
Bolsa de Paris está acima do doji desenhado sexta-feira e nós temos aqui uma LTA. Então é uma situação absolutamente propícia à formação de um fundo. Provavelmente formará e virá ao longo da semana 7464, que é a máxima do dia 10 de agosto. E aí nós temos a Bolsa do Reino Unido. Bolsa do Reino Unido está numa região de fundo triplo, tocando também uma LTA. Então tem cara... Acho que um gráfico semanal fica mais fácil aqui de trabalhar. Tem cara, orelha, focinho, não sei se é fundo, mas tem cara, orelha, focinho, rabo, tudo de fundo, vejam semanal. Então uma região bastante favorável, formação de fundo. Assim eu chego no EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York, na boca de um gap sobre um topo anterior, marcado 16 de maio, nós temos um padrão penetrante e agora um martelete, são sinais de fundo. E aí temos o VIX. O VIX ele tem sinal de topo, por quê? Rompimento falso de 18 e 14 estrela cadente. A mínima é 17 dólares com 14 para confirmar. Assim chego nas bolsas americanas. Dow Jones tem um sinal de topo, a mínima está preservada. S&P também, que está com cara de... não é exatamente um bebê abandonado de fundo, mas é a Morningstar, estrela da manhã. Então tem um padrão importante no S&P e no índice Nasdaq também, Morningstar, estrela da manhã. Pessoal, falando em bolsas internacionais, a partir de agora a gente tem as carteiras nacional e internacional exclusivas para o pessoal da imersão técnica 15 e 14, né, que foi convidado para fazer a 15. Então a carteira internacional, nesse momento ela é secreta e tem a carteira imersão técnica 15, que é nacional e secreta também. Aí tem a pública, que é a carteira Top Traders, e a carteira Eagle foi reformulada. Então, como ela é pública, eu vou divulgar aqui. Então, fazem parte da carteira Eagle. Todas as ações anteriores foram vendidas. A gente juntou as vendas dos ativos que deixaram o portfólio hoje, mais aquela grana apurada com Monster, Mercado Livre, McDonald's, Deere Company, aquelas ações que vocês sabem. Nós dividimos em 5 partes e compramos hoje Goldman, mantivemos Ford. A gente acredita num forte processo de recuperação, tem um engolfo aqui em Ford. Da IGM também, pensamos que existe um fundo duplo, está rompendo o eixo a 33 e 33. Quais foram as ações que entraram hoje em carteira? Está tudo detalhado lá no Telegram. A gente comprou Goldman Sachs, ação do setor bancário. Passou hoje a fazer parte do portfólio. Temos aqui uma importante LTA, está distante da média de 21. Entrou na carteira Eagle hoje Honeywell. Temos aqui a ideia de um padrão penetrante. Se romper um 8657, é provável que o faça rompimento falso, está numa região de suporte anterior, um fundo marcado em março. IBM passou a fazer parte dessa carteira, uma correção até o topo anterior. Merck, setor farmacêutico, temos um fundo em desenvolvimento, forte potencial, acima das médias, as quais estão cruzadas em modo compra. E PepsiCo, uma compra assimétrica, sequência de queda muito forte, e temos também uma LTA. Então é provável, no mercado tem memória, que ela respeite esse patamar. Então essa é a nova carteira Eagle. A carteira internacional é restrita à imersão técnica 15, que é a carteira americana, e a carteira imersão técnica 15 nacional também restrita a esse grupo de alunos. Ok? Então tudo explicado, tudo detalhado de forma transparente. Maiores detalhes sobre essa reforma da carteira Eagle temos no Telegram. Maravilha. Então aqui eu chego nos títulos americanos de 10 anos. Os títulos americanos de 10 anos continuam em alta, é um dos motivos do estresse aí mundo afora, rompendo máximas recentes. Não tem um sinal de topo consistente ou alguma coisa do gênero. Nós falamos das commodities, bolsas asiáticas, então agora vamos para
o YouTube e atender nossos queridos alunos e alunas. E uma observação. Pessoal, a temporada de balanços acabou. Talvez nós tenhamos um balanço aqui a colar, um balanço europeu atrasado, um balanço americano atrasado, assim como no Brasil. Mas oficialmente está encerrado. Ok? Edu Feres, boa tarde, professor. Na sua opinião, quais seriam os alvos até o final do ano para a DIS B34? Também gostaria de comentar sobre Fleury, papel que está andando bem diferente das bolsas nos últimos meses. Obrigado e sucesso. A você também, querido, muito obrigado pela sua participação. Então falamos de Fleury primeiramente. Olha, a Fleury é uma ação que ela fica muito tempo de lado, como a gente viu aqui, por exemplo, entre dezembro e abril, depois ela anda. E ela ficou de lado praticamente entre maio e o mês de agosto e está andando agora. Então é uma situação de compra. Simetria, aponta 16 e 27, está desenvolvendo fundo entre os dias 15 e 16, um Arami Cross, que é a mulher grávida em japonês quando a gente tem um doji depois do corpo da mãe. E sobre Disney, código, deixa eu ver aqui. Disney é uma das ações que a gente vendeu hoje, DIS B34, só que a gente tinha ação, uma exposição direta lá fora. Então eu não acredito muito assim, tanto que a gente vendeu, né, candles pequenos, redução de volume, mas se ela romper de maneira firme os $30, eu acredito que ela possa fechar o gap aqui na região de 33. Patrícia Takai, bom dia, professor. O mercado é cíclico. Diante das sucessivas quedas, já não estou tão otimista, minha sincera opinião. Tranquilo, estou contigo na via. Obrigada, maravilha. A gente está em via, é a nova esposa. Ela está com peso 6 na carteira e está preservando aqui as mínimas recentes. Nós temos 1, 2, 3 toques na linha de retorno. Vamos ver se ela desenvolve um movimento de escalada. Essa é a nossa ideia. Márcio Albuquerque, bom dia, mestre. Hoje tem Mengão e Grêmio. Espero que o Mengão se comporte assim como nós, no Bovespa 126 mil pontos. Mais uma vez aí o Flamengo vai fazer a final da Copa do Brasil com São Paulo, né? Gol de mão vale, então tá tudo certo. Eu fico perplexo assim, hoje as pessoas são tão politicamente corretas, né? Aí o Lucas faz um gol de mão e aí ele é bonzinho, porque ele é menininho, sabe? Aquele carinha que é contra o vilão do filme fez o gol de mão, cara. Meteu a mão na bola. Então assim, carinha de bonzinho, fala mansa, mimimi. Muitas vezes a pessoa pode ter uma postura um pouco mais de comando, um pouco mais agressiva e petulante, mas ela pode ser uma boa pessoa, uma pessoa destra, correta, né? Agora o camarada faz o gol de mão, aí a diretoria de São Paulo vai e divulga o vídeo que é do Departamento de Futebol de São Paulo, que mostra que foi um gol de mão para provocar a torcida do Corinthians em um momento que a torcida cantou no estádio palavras homofóbicas e o Corinthians perdeu o mando de campo, o que está correto, mas o gol de mão vale. Então quais são os valores? Quais são os critérios de verdade? O camarada fez um gol de mão. São Paulo dominou o primeiro tempo, Corinthians dominou o segundo. Não passou porque o goleiro de São Paulo fez milagre, mas o São Paulo passou de forma irregular, com um gol de mão. E o pessoal acha engraçado, eu não acho. Ou não tem mulher meio grávida, ou você é honesto ou não. Ou você é correto ou não. Né? Apontar para o céu, agradecer a Jesus e meter a mão na bola é incoerente. Né? O maior perigo são as meias-verdades, quando a pessoa joga dos dois lados. Né? Então ela aponta para o céu e fala em Jesus, põe a mão na bola e a torcida acha que está tudo bem, a imprensa acha que está tudo bem, por quê? Não, o São Paulo jogou melhor, então o gol de mão não faria diferença. Claro que faria. Seria 1-0 e iria para os pênaltis. Né? Então as pessoas precisam refletir, né? Porque não tem mulher meio grávida. Ou você é íntegro ou não. Né? Então nosso querido amigo diz, estou firme no mini índice, entrei a 118.200. Fizemos já o estudo do mini, maravilha. E se houve reversão para buscar o 126. Então ele deixa o seguinte, caro Messi, na sexta-feira o Ibov interrompeu as quedas. Você considera que o último fundo indica reversão? Ou seguiremos tendo um cenário de instabilidade e queda? O índice teve a mínima 116,585, a partir de hoje reverterá as quedas. Olha, nós temos uma ideia, aqui dá para ver melhor no gráfico, no broadcast, tem aquele gap que não existe no TradingView. Ele está numa região de LTA. Né? Respeitou, inflexionou em março
e depois o fez em maio. Então é possível que eu faça agora. O que eu percebo, Márcio, é a média móvel exponencial de 5 com uma grande barreira. Para ter algo novo, precisa romper e fechar acima dessa linha verde e possivelmente também da LTA, para a gente ter um sinal consistente. Ok? Eduardo Fraga, boa tarde, bons negócios, luz e paz. Carlos Prado, o programa é top mesmo no minuto 17:20, que eu comentei, né, que tem um grande abraço a Zé Carlos Oliveira, lá em 48, meu querido amigo Wilson Costa. Henrique Castro Rangel, o povo é cego em se tratando de juros futuros, só falam bobagens, fato. Então, eu comentei aqui, né, que às vezes as pessoas ficam torcendo. Por exemplo, eu estou montando agora a operação de via. Então tem aluno que está com preço médio 1,70, 1,69, 1,72. O meu mesmo, o da imersão acho que ficou 1,75, alguma coisa ali, que a gente comentou, e o meu, com a última manobra, acho que caiu para 1,73. Eu preciso ver. Eu anotei na planilha no caderno, mas digamos aí que está em torno entre 1,70 e 1,75 de todo mundo. Cara, né, a gente nem acabou direito de montar a operação, já tem crítica. Então assim, pessoal, menos, né? Pô, a gente acabou de montar tal. Fizemos manobras na carteira secreta, montamos as carteiras da imersão, que são exclusivas, a gente tem as carteiras públicas, que vão sendo reduzidas com o tempo. Então, eu fiz manobras na carteira nacional, que é a carteira Top Traders, na carteira Eagle, fiz. Então, estou movimentando, estou trabalhando, estou buscando, né? A gente tem a ação, a atitude. E é isso. E aí agora vamos seguir e assim a gente vai tocando a vida. Henrique Castro Rangel, querido amigo, boa noite, Wagner, meu nobre velho amigo, é isso mesmo. Se assim posso dizer, com certeza, a recíproca é verdadeira, querido. Em relação à via, eu também vejo com bons olhos aquilo que a manada já julga como lixo e certamente vão surpreender com o MPLP das mesmas. São pessoas do mal que falam muito, pois vivem mal em casa, no trabalho, é isso mesmo. São passantes nessa vida tão bacana, Wagner, Top Traders. No tocante aos picaretas atuais do passado, até eram pessoas bacanas e se renderam ao dinheiro. O que acontece? O camarada está na bolsa, ele não sabe operar, ou ele opera, ele vai e perde, ele faz diferente do que ele ensina aos alunos. E aí ele precisa recuperar de alguma forma, a comissão, o rebate, aí eles se vendem, se rendem aos leões. Então é isso que acontece, né? Então eles ficam atacando. Por exemplo, eu concordo com você, por exemplo, o Fábio Figueiredo é um cara do bem, o rei da estatística, né? E alguns poucos não se modificaram isso exatamente como você. Gente boa pra caramba e incomodam demais os paspalhões. Grande abraço, saúde. O Vlad é uma das unanimidades que a gente tem no mercado, uma das poucas, né? Então, já fizemos live, é uma pessoa também independente, e eu concordo com o nosso querido amigo Henrique Castro Rangel. Então vamos em frente, né? Mas a operação de via, cara, eu nem acabei de montar. O pessoal tá criticando, mas foi a mesma coisa com Curi, que deu... Acho que Pomo foi 125, Rani quase 100. Aí teve a Curi 106, Leve 3, 113. Falaram que eu vi uma vez, eu estava assistindo um programa, só um louco como o Wagner Caetano poderia entrar em leve. Isso lá embaixo, né? Amigão, a operação deu 113%, né? Conhecimento, né? A gente transforma conhecimento em dinheiro, mas às vezes leva tempo, né? Por exemplo, eu atuo no mercado imobiliário também. Eu lembro que tinha um determinado condomínio que as salas estavam em promoção alguns anos atrás, elas estavam determinado valor. O pessoal falava, porra, se tá esse valor, daqui a pouco vira pó, né? Porque não tem interesse. E a gente sabia que o condomínio estava se organizando. As ações mais que dobraram de 2 anos e meio, 3 anos para cá. Né? Só que leva tempo. Né? Na bolsa o movimento costuma até ser mais rápido, só que ele não é da noite para o dia. Né? Ele não é da noite para o dia. Né? Então vende-se uma ilusão de que é da noite para o dia, mas não é. Por que eles vendem essa ilusão? Para te deixar eufórico, para você alavancar. Essa aqui é a grande realidade. Então muito obrigado, Edu Feres, Patrícia, Márcio, Henrique, Eduardo, Carlos, Carlos, Wilson, que enobrecem dessa forma a nossa gravação. Então tá entregue. Acho que a gente passou por todos os estudos, tá tudo certo e o mini índice à tarde se recupera. Eu não vou dizer que vai fechar positivo, mas recupera boa parte dessa queda, né? O mini índice, conforme eu comentei, ele deve se aproximar da máxima do dia, 117,855, deve buscar
algo perto de 117.500, 117.400 ao longo da tarde. Forte abraço a todos, boa semana, muito obrigado pela sua atenção.